Por que é que os programadores odeiam tanto o vibe coding e por que que as pessoas mais leigas estão apaixonadas por esse assunto? Faz sentido usar vibe coding no seu dia a dia? Nesse vídeo de hoje quero trazer essa polêmica que está rondando a internet desde que lançaram esse nome, que diga-se de passagem, é horroroso, de vibe coding. E também já está aí no Flow Podcast, aqui tá foi no Flow Podcast, falou bastante. O pessoal fez uma live aí, Mano Devin, Lucas Montano, Akita. Pô, sou fãzão desses caras, admiro muito o trabalho deles. Fizeram uma live também descendo os ferros no vibe coding e hoje eu quero trazer a minha perspectiva. Será mesmo que vibe coding é tão zoado assim ou existe um outro lado da força, um lado oculto da força que as pessoas não estão enxergando? Ao final desse vídeo você vai entender isso e se você não me conhece ainda, meu nome é Vinícius Lana ou o Vini da AI Coders Academy. Eu ensino as pessoas a desenvolver software com inteligência artificial, programo há mais de 17 anos, hoje tenho um emprego, né, presto consultoria para uma empresa canadense, uma fintech, onde eu sou responsável pela parte de cartões de crédito, transações de cartões de crédito, rewards e contabilidade. Então tem uma bagagem legal, já subi muito bug para produção, já resolvi eles também e tenho um pouquinho para compartilhar com vocês. Espero que esse vídeo faça sentido e já espero você inscrito aqui no canal se você não é inscrito ainda. Bora! Para começo de conversa, o nome Vibe Coding é horrível. E eu concordo 100% com todo mundo que fala que o nome é um cocô, é uma bosta. Por quê? Galera, codificação na Vibe, o negócio tira totalmente o mérito da área, o mérito da profissão. E se você já é da área, se você programa um tempão, naturalmente você vai se sentir ofendido com alguém falando que consegue fazer o mesmo trabalho que você fazendo no modo Vibe. Isso é um nome horrível, tá bom? Mas de nome horrível, a gente tem muita coisa por aí com nome horrível e não tira necessariamente o mérito da ferramenta, tá? O hype sem fundamentos do vibe coding. Vibe coding tem um hype muitas vezes sem fundamentos. A gente viu CTO de banco famoso aqui no Brasil, não vou falar nome para não arrumar treta, a gente viu CTO de outras empresas falando que agora beleza, vou demitir meu time técnico, que a IA faz tudo, ela consegue resolver tudo por conta própria, tudo de maneira automática. E não é bem assim, galera. Esse hype é completamente infundado. As pessoas viram que a IA consegue fazer um projetinho bem feito ali, talvez um MVP, né, ou ficou bonitinho, mas não viram o depois, para manter esse projeto, para continuar desenvolvendo como é que funciona. E aí criou esse hype onde estão basicamente colocando na balança um programador e a IA e estão falando que a IA substitui o programador. E a gente sabe que a IA não substitui o programador, mas isso não significa que a IA não vai substituir postos de trabalho de programador. Tem outros vídeos que eu falo disso aí. Beleza, outros problemas que a gente tem com o vibe coding: segurança da aplicação, alucinações ou código ruim, instalação de pacotes desnecessários, arquitetura de software ruim, problemas de performance e problemas de escalabilidade. Esses são todos os problemas que a gente vê comumente em aplicações que são geradas aí com Lova, eita, falei, com essas ferramentas de AI que vocês sabem do que eu tô falando, tá? São problemas comuns quando a pessoa que não entende nada de programação vai lá e usa essas ferramentas para gerar. Então, beleza, o nome é horrível, hype sem fundamentos e o ódio tá endereçado, né? Por que a gente odeia tanto vibe coding? Mas a pergunta que eu faço para você é: esses problemas são problemas de IA ou problemas de colaboração? Primeiro aqui, né, tirando o nome, o hype sem fundamentos, que também entra um pouco em problemas de colaboração, mas segurança da aplicação, alucinações, instalação de pacotes desnecessários, arquitetura de software, problemas de performance, problemas de escalabilidade, se a gente troca IA por programador novato, qualquer pessoa que está começando a carreira, ela vai cometer esses mesmíssimos erros. A diferença é que a IA acelera e potencializa esses erros, certo? A IA ela potencializa tanto os resultados positivos quanto os resultados negativos. Se você coloca uma ferramenta na mão da pessoa que não sabe usar aquela ferramenta, a chance dessa pessoa fazer mais cagada do que trazer boas soluções é muito grande, porque ela não sabe usar aquela ferramenta. Mas independente de ser IA fazendo ou um dev júnior, qualquer pessoa que está começando na área, e aí todo mundo já passou por isso, eu duvido que alguém começou na área de desenvolvimento de software, alguém virou programador e já sabia tudo de arquitetura de software, não cometia nenhum erro de performance, nunca fez nenhum bug em produção, nunca expôs um dado sensível. Duvido que no começo da sua carreira você nunca comitou uma chave de API. Isso são erros de programadores novatos e o que a IA está fazendo hoje, essas ferramentas de vibe coding, está democratizando o acesso à entrada ao mercado de desenvolvimento de software. O problema está na colaboração ou está na IA? Né? E aí quando a gente vem para a IA,
Os mesmos problemas que a gente resolve com o dev novato, que é, cara, vai lá, lê a documentação, toma aqui a referência da base de código, deixa eu te ensinar como é que funciona, deixa eu te mostrar um exemplo e te mostrar como é que a gente faz aqui dentro, quais são as nossas guidelines de desenvolvimento de software. A mesma coisa que você faz com o dev novato, você faz com a inteligência artificial. A diferença é que um dev novato, ele vai pegar a experiência e ao longo do tempo ele vai se tornar um dev sênior, e você não vai precisar ficar pegando na mão dele sempre. A IA não, a IA é todo dia um dev novato, todo dia, toda tarefa é um dev júnior e você precisa trazer esse contexto diariamente para ela, ok? Como é que era o mundo antes do Vibe Coding? Vamos lá, a gente tinha as startups, e numa startup, eu já trabalhei em várias, a gente faz código correndo, código que já nasce legado. Você faz um código hoje, amanhã ele já vira um código legado porque você está fazendo correndo. Na maioria das vezes, as startups falam, né? Teste é desnecessário, a gente precisa entregar um negócio rápido, né? Então você vai, faz o código, faz um código ruim, código legado, pivota, refatora, muda de produto, faz o código de novo, joga a codebase fora, começa do zero, valida o product market fit, né? Para ver se aquele produto tem mercado. Se não tem, cara, faz de novo, faz o código, pivota, vai, refatora, até chegar na conclusão de que ou a startup quebra as pernas, ela fecha, ou você recebe, a startup recebe investimento. E aí, qual que é o próximo passo natural depois de receber investimento? Contratar um time mais sênior e refatorar de novo. Eu já vi isso acontecendo várias vezes. Eu já fiz parte da startup que estava fazendo código toda hora, refatorando, jogando fora, e depois fechou. Eu já fiz parte das startups que fizeram código, refatoraram, e depois foram investidas, e aí a gente foi para fazer uma base de código melhor e mais avançada, com melhores práticas de desenvolvimento, que aí a gente vira para esse segundo ponto aqui, como que era o mundo antes do Vibe Coding. O corporativo ou as Big Techs, a gente tem geralmente uma base de código antiga, né, um código legado, ou remanescente do MVP, que fez a empresa ascender ali a um novo patamar, uma melhoria contínua de codebase, ou seja, a gente tem processos mais bem estruturados, uma arquitetura de software mais bem planejada, para que no médio e longo prazo a gente consiga sair do código legado, e é muito difícil que uma empresa hoje grande não tenha código legado, não tenha código ruim, não tenha código que talvez até agora, eu duvido que se você está trabalhando num projeto grande, que não tenha uma vulnerabilidade que você já sabe que ela existe e que talvez a empresa está empurrando com a barriga para resolver esse problema, mesmo que seja uma vulnerabilidade mais simples, ok? Depois, melhoria contínua da codebase, melhoria contínua de processos, isso faz parte, né, do processo de uma empresa maior, e desenvolvimento mais engessado. Naturalmente, como a empresa já tem um produto validado, a regra de negócio já está mais consolidada, naturalmente o processo de desenvolvimento ele é mais engessado. Por quê? Porque a gente tem que ter um processo de release mais bem estruturado, um processo de evolução contínua mais bem estruturado, tem times maiores, tem mais burocracia e tem mais ego também, mas deixa quieto isso aí. Mas tem mais ego quando a gente vai mexer em alguma parte do código que alguém está apaixonado por aquele código. Então, galera, esse aqui é o mundo antes do Vibe Coding. A gente precisa entender qual que é o seu objetivo. Se a gente está falando de startup, corporativo, big techs aqui, né, comparando esses dois cenários, a gente precisa entender qual que é o seu objetivo. O seu objetivo é virar um programador raiz e dominar o desenvolvimento de software e fazer carreira na área, ou o seu objetivo é tirar uma ideia do papel. Vamos seguir a trilha de tirar uma ideia do papel. Tá, eu quero tirar uma ideia do papel, achei uma ferramenta de IA, comecei a desenvolver. Fiz um MVP, né, criei uma startup, validei, joguei fora o código, fiz todo esse fluxo que a gente faz, refatora, joga fora, pivota, valida, product market fit. Galera, esse código aqui, vamos lá, é código que tem problema de segurança, é código que tem problema de arquitetura, código que tem instalação de vários pacotes desnecessários, a pessoa usa o Moment.js junto com o Date.fns, tá? Problemas de performance, escalabilidade, todos esses problemas existem na startup. Então a gente está falando que hoje o cara que usa IA para tirar a ideia do papel, ele vai ter todos esses problemas também, porque ele está validando o software. Aí beleza, chegamos na conclusão, a startup fecha, né? Ou é investida. Então ela consegue continuar e contratar as pessoas, um time mais experiente e refatorar esse código. Ponto. Esse é o objetivo que a gente tem quando é tirar a ideia do papel. Se o meu objetivo é virar um programador raiz, dominar o desenvolvimento de software e fazer carreira na área, aí, meu amigo, você vai passar por toda essa trajetória, mas de um outro lado da moeda. Você não vai estar liderando o projeto. Você vai estar trabalhando para uma startup, provavelmente, vai estar trabalhando com código zoadaço, tá? Você vai estar fazendo código zoadaço também nesse meio do caminho, até que você vai aprendendo. Se você tiver um bom mentor na sua jornada, você vai crescendo, vai aprendendo, vai evoluindo, e com o tempo e experiência, você ascende ali para uma Big Tech, uma Big Corp, e ter uma carreira mais bem consolidada, ou até mesmo na startup que você começou, mas nessa transição de um projeto mais robusto. Então,
Antes de mais nada, antes da gente ter esse hate total aí ao vibe coding, a gente precisa entender qual que é o nosso objetivo. O meu objetivo é virar um programador raiz? Cara, tem que tomar cuidado com o vibe coding, certo? Por quê? Ele pode te criar a falsa ilusão de que você já é um super programador, quando na verdade quem está programando, quem tem o conceito não é você, é a inteligência artificial. Agora, se a sua ideia, né, se o seu objetivo é tirar uma ideia do papel e você não está querendo virar um programador raiz, mas você quer chipar, né, mandar conteúdo para produção rápido, validar a ideia rápida, assumindo os riscos que toda startup assume quando está fazendo isso, cara, você consegue fazer isso com a inteligência artificial. E aí eu volto no título desse vídeo, por que os programadores odeiam vibe coding, mas os empreendedores amam. Por quê? Porque nenhum programador gosta de trabalhar em base de código zoada. Eu não conheço ninguém que gosta de trabalhar em base de código zoada. E o empreendedor, ele quer fazer o negócio virar. Ele quer te dar um emprego, ele quer fazer a ideia sair do papel e ser investido e crescer a empresa. Ponto. Essas são as duas diferenças. E esse é um embate que sempre existiu em qualquer empresa. Toda vez você vai ter um embate do time de vendas com o time técnico. O time de vendas quer entregar coisa que não existe. O time técnico está falando, cara, calma aí, a gente precisa planejar melhor, a gente precisa desenvolver melhor as funcionalidades, ok? Mas, endereçando esse ódio, endereçando essas dores, a gente entende que o problema atual não é o vibe coding em si, mas sim o que ele potencializa. A gente consegue ter vários MVPs, várias startups, várias ideias sendo tiradas do papel em tempo recorde. Sem você precisar de contratar um programador, você consegue validar uma ideia, ok? Vai ser código seguro? Vai ter uma boa arquitetura de software? Se você não tiver conhecimento e você não souber o que você está fazendo, não vai. Você vai começar um projetinho e provavelmente ele pode ter sim brecha de segurança por falta de conhecimento e falta de experiência. É aí onde esses dois mundos se encontram, porque em dado momento, a gente vai ter o cara que resolveu ser um programador raiz se encontrando com o cara que fez a startup e que está contratando um time mais experiente, ok? O ciclo fecha, o ciclo faz sentido, galera. E sempre foi assim. A diferença é que vibe coding potencializa isso. Então, uma pessoa que quer ser programador raiz deve fazer tudo 100% na raça ou a IA pode ser um aliado nessa jornada? Se você está começando hoje no mundo da programação, não faz sentido nenhum você não utilizar a inteligência artificial para te ajudar nesse caminho. A AI ela é uma ferramenta, tá bom? Quem tem mais experiência, usa melhor. É assim e sempre foi assim e sempre vai ser em qualquer área. Quando você tem uma ferramenta, uma pessoa com mais experiência, naturalmente vai usar essa ferramenta muito melhor. Na sua jornada de se tornar um programador, a IA ela pode ser seu aliado, seu super aliado, seu mentor, para te ajudar a entender melhor, a aprender melhor sobre os conceitos de programação, conceitos de arquitetura de software, problema de segurança e te ensinar nesse caminho, te guiar para as documentações corretas, fazer as correções. É como se você tivesse um super professor do seu lado o tempo todo que você precisar para tirar dúvidas. E a gente sabe que nas universidades aqui do Brasil, muitas vezes os professores não são tão bons assim. A gente tem professores que são excelentes, que se destacam, mas nem sempre a gente vai ter um cara que vai estar aqui do seu lado o tempo todo para você tirar dúvida. E aí é onde entra a inteligência artificial no seu aprendizado. Um aprendizado, vamos dizer assim, AI-driven, onde a IA, você usa ela para te ajudar a aprender, tá certo? Não deixa, galera, esse ódio cegar as oportunidades que a inteligência artificial tem para te oferecer como ferramenta de trabalho, tanto para quem está aqui nessa ponta de querer ser um programador raiz, quanto para quem quer tirar a ideia do papel. Eu entendo esse ódio, eu acho que eu consegui endereçar bem aqui nesse vídeo, né? Por que isso existe, por que as pessoas têm esse ranço do nome vibe coding, mas não é um problema do vibe coding, é um problema de mundos diferentes. Aonde você vai usar o vibe coding, onde você vai usar ferramentas de IA para criar projetos? MVPs e startups, ponto. Aonde você vai usar uma abordagem AI-driven development, né, mais assistido à inteligência artificial para te ajudar a entregar código mais rápido. Aí você vai usar também no mundo das big techs e no mundo corporativo. Mas como eu falei, é um processo mais engessado, então você não consegue ter a mesma velocidade, o mesmo nível de entrega que você tem criando um MVP. E eu espero ter contribuído um pouquinho nessa discussão, uma discussão saudável, e que eu acredito que a inteligência artificial, as ferramentas de vibe coding, tem tudo para ajudar a gente. A gente está passando por um momento de hype, essas discussões fazem sentido, e eu gostaria de ouvir a sua opinião. Deixa aqui nos comentários o que você pensa em relação a vibe coding e AI coding. Você acha que realmente vibe coding é um problemaço, ou você enxerga que, assim como eu penso,
Vibe Coding é uma grande oportunidade para tirar ideias do papel, mas não é uma boa oportunidade se você quer virar um programador raiz. Deixa aqui nos comentários. No mais, se esse vídeo fez sentido, compartilha, tamo junto e até a próxima.